Viva, entramos pela porta 29 do Estádio do Dragão para nos sentarmos à conversa com Pepe, referência do Futebol Clube do Porto, capitão de equipa, internacional português, tem sido um dos nomes fortes da história dos Dragões nos últimos anos e está a poucos dias de chegar aos 40 anos de idade. Pepe, bem-vindo à Sport TV. É quase um quarentão, já está preparado para ser chamado quarentão? Lida bem com a passagem do tempo ou isso cria-lhe algum tipo de ansiedade? Não, lido bem, lido bem. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder estar com vocês. É verdade, dentro de alguns dias faço 40 anos e bem vividos, bem vividos. Quando olha para trás, pesa mais aquilo que viveu de bom na carreira do que a sensação de que está a acabar? Não, acho que não. Até porque, pelo aquilo que eu fiz ao futebol, nunca vai terminar, né? Pelo menos para mim, na minha memória, vai permanecer sempre. Se calhar não vou estar tanto dia a dia num balneário, isso sim, isso termina, mas tento aproveitar da melhor maneira possível. Muitas vezes eu digo que sou um privilegiado de poder acordar, de poder fazer aquilo que eu mais amo, mas sabendo que um dia isso vai terminar, esse convívio com meus companheiros do balneário, isso vai terminar. Se calhar abre-se outras portas que se calhar posso estar não tão dentro do balneário, mas posso estar tão próximo do balneário, vivendo de outra maneira. Isso nunca se sabe, só o futuro dirá. Pepe, sobre a atualidade do Porto, esta semana Jorge Nuno Pinto da Costa, o Presidente, falou da vontade de ganhar mais e mais, apesar do Porto ser detentor nesta altura dos títulos nacionais no seu pleno, recentemente com a conquista da Taça da Liga. Como é que interpretou esta renovada fome de vencer do Presidente? Uma mensagem para fora, mas também para dentro, para o grupo de trabalho? Olha, eu estava aqui a ver as imagens e já não me lembrava delas. Por isso, eu estou tão focado no que podemos ganhar que essas imagens é bom a gente recordar, que já faz parte do passado. Mas esse é o meu sentimento também, não só meu, acho que dos meus companheiros também. Nós lutamos para ganhar título, nós trabalhamos para dar alegria aos nossos adeptos, conseguimos dar 4 títulos importantes para o clube. Agora é pensar no futuro, é pensar naquilo que podemos ganhar e é trabalhar em cima disso para poder continuar ganhando, que é isso que é o nosso grande objetivo. Pepe, estamos aqui no ambiente do museu, muita história do Futebol Clube do Porto, e depois há este espaço onde estão os troféus internacionais, Liga dos Campeões. E o Pepe tem a felicidade, no seu palmarés, já ter ganho 3 vezes a Liga dos Campeões. Não foi pelo Porto, mas são momentos marcantes de qualquer carreira, imagino. É um troféu muito especial este, não é? Sim, verdade. É uma competição que para nós e para mim, tive a felicidade de poder ganhar 3 vezes. E sonho em poder ganhar aqui pelo Futebol Clube do Porto. É o que faltaria para fechar um ciclo, ganhar esta taça pelo Porto? Não, isso é muita pressão. Isso é muito... Até porque eu já ganhei um título internacional com o Porto. Não aparece muito, mas ganhei, ela está ali para trás. Mas eu acho que é um sonho que eu tenho de poder um dia ganhar uma Champions com o Futebol Clube do Porto. Trabalho para isso, trabalho todos os dias com esse pensamento. Sei que é muito difícil, mas que quando se trabalha e tem essa convicção, um dia vai chegar. Faz bem sonhar, já li o Pepe dizer isto, mesmo para os adeptos, quando se fala da Champions. Faz bem sonhar, mesmo que se saiba que é difícil para uma equipa portuguesa poder lá chegar nos dias de hoje, já aconteceu e, portanto, há que pensar nesses exemplos. Sim, eu acho que um ser humano sem sonho não é feliz e não tem objetivo. Eu, particularmente, sonho muito, mas também sei a dificuldade que é poder conseguir. Impossível, eu não acredito que seja impossível. Há sim muito trabalho, há que fazer as coisas bem. Cada momento é extremamente importante para conseguir um troféu desse, por isso sonho que isso um dia pode vir a acontecer. O Inter vai ser um desafio enorme para o Porto esta época, não é? Sim, uma equipa italiana muito difícil, com excelentes jogadores, mas nós vamos fazer o nosso melhor para poder conseguir
a vitória, porque é assim que exige esse clube. Onde quer que vá, luta sempre para ganhar e é isso que nós vamos procurar fazer. Pinto Costa falou no desespero e não é um termo novo. Recentemente, Sérgio Conceição falou também da azia dos adversários e o desespero que sente que as vitórias do Porto têm provocado nos rivais mais diretos, na luta pelos títulos, obviamente, em termos internos. Sente que esse foco é importante, quase como um combustível para aquilo que o Porto pretende fazer dentro do campo? Sim, eu disse que no começo da temporada dei a oportunidade de poder dar uma entrevista e fui muito claro naquilo que nós íamos ter que sofrer muito e íamos ter que trabalhar bastante para poder renovar o título, porque ia ser muito difícil. Muita gente, muitos clubes queriam nos superar e assim está sendo. Assim está sendo. O que eu posso falar é dentro de campo, com aquilo que eu posso dar ao meu clube, e é isso que eu e meus companheiros tentamos fazer sempre, independentemente, até porque eu acho que é um problema do que é a nossa sociedade também, essa sociedade que fica atrás de um telemóvel, tentando menosprezar o trabalho que é feito com muita seriedade. Mas partilha essa ideia de que tem sido menosprezado, usando a sua palavra, o trabalho do Porto? Sim, eu acho que sim, porque é uma maneira de poder nos atacar. Lá está, eu quando falo da sociedade, a sociedade, em vez de dar mérito do que nós estamos a fazer, procura-se sempre outros argumentos. Então, acho que aqui e acolá há outras pessoas que tentam desmenosprezar aquilo que é feito no Futebol Clube do Porto, com algumas insinuações, por exemplo. Eu, nesse ano, também já tive algumas, mas nós estamos focados, estamos com um espírito coletivo muito, muito bom. É normal que os clubes rivais queiram te desvalorizar aquilo que tu faças, mas eu acho que o que me entristece é pessoas que estão no futebol, que passaram pelo futebol e que têm um comentário aqui e acolá por causa de clubes, ou se calhar nem simpatizam comigo. Agora, a mim não me faz tanto mal, porque já estou muito habituado a isso. Agora, um jogador que esteja a subir e tem esse tipo de tratamento, um jovem, percebes? Isso pode ditar uma carreira de um jogador, um sonho de um jogador. Vamos falar do futebol dentro do campo, que é o que mais importa. Luta pelo título, um objetivo muito relevante, obviamente, sempre nas épocas do Porto. O Porto está a 5 pontos do Benfica, tem logo o Braga imediatamente atrás, o Sporting já a uma distância considerável até da luta pelo título. Começo logo por lhe perguntar se já afasta o Sporting dessa corrida. Não, acho que não. Isso é uma falta. Iria ser para mim uma falta de respeito eu falar isso perante um clube como o Sport, que tem uma história no futebol português. Está tudo em aberto ainda. Nós temos que continuar a fazer o nosso trabalho com a nossa dedicação que temos vindo a fazer os últimos tempos e nos últimos anos também, para poder conseguir o nosso objetivo, que é ser campeão, revalidar o título outra vez. O que significam estes 5 pontos de desvantagem para o topo do campeonato? O Pepe já viveu as duas coisas, estar atrás, estar à frente. Estando atrás, isto exige o quê a mais por parte do grupo de trabalho? Bem, tal, por exemplo, nós jogamos uma jornada atrás agora, que o Benfica, né, nesse caso, antecipou uma jornada e nós fomos para um campo e para um jogo que era extremamente importante para as duas equipas, e com o nosso rival, né, que vai à frente, nesse caso o Benfica, com uma vantagem, ia descansar e ia ver o jogo em casa, praticamente. Isso tem um peso anímico, não é? Claro, obviamente. Nós vimos de um jogo da Taça de Portugal, que foi um jogo super exigente para nós jogadores, num campo difícil, numa equipa muito boa, que era o Académico de Viseu. Lutou muito para conseguir a vitória. Nós ganhamos com o nosso mérito, com aquilo que nós
nós interpretamos muito bem o jogo que estava a pedir e pronto, fomos esse jogo contra o Sport, um jogo que era extremamente competitivo, tanto porque nós não queríamos distanciar do primeiro lugar e tivemos o mérito de poder ir ao Alvalade e poder ganhar esse jogo. O Sérgio Conceição falou na viragem do campeonato na necessidade da equipa ser mais competente na segunda volta do que na primeira, olhando para aquilo que o Porto fez. O Porto desperdiçou, salvo erro, 12 pontos na primeira volta do campeonato e era preciso melhorar o rendimento na segunda volta. Quando chegaram ao meio do campeonato, que diagnóstico é que fizeram do que ficou para trás e do que era preciso melhorar no processo da equipa para esta segunda volta do campeonato? É sempre mais equipa. Nós deixamos, até porque vimos de ganhar, e é normal que haja ali alguma falta de concentração. Então, o Mister nos orientou muito bem nisso, que nós temos que voltar e se calhar pôr um bocadinho os pés no chão outra vez, começar a trabalhar da maneira que é a nossa característica de cada um, do Futebol Clube do Porto também, para conseguir voltar a ser a equipa consistente que fomos nos últimos anos. Ganhamos uma Taça da Liga que o clube não tinha, queremos mais, estamos na Taça de Portugal, estamos a lutar pelo campeonato, estamos na Champions também. São esses estímulos que nós jogadores temos que se aperceber e temos que ir em busca dia após dia para poder continuar com esse nível, com essa exigência que tanto o nosso mister nos pede. Pepe, chegamos aqui à zona do presidente no Museu do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, alguém com quem já teve centenas de conversas. Que palavras guarda quando pensa no presidente? Houve algum discurso que o marcou destas suas 2 passagens pelo clube? Algum especial? Há muitos. Mas o presidente agora, durante essa época, ele teve um discurso para nós que nos deu confiança. Simples, mas que não deu muita confiança. Que foi: eu acredito em vocês e sei que é como andar de bicicleta. Quando se aprende a primeira vez, não se esquece nunca. Eu, com a idade que eu tenho, e eu ando de bicicleta. Eu monto em cima da bicicleta e sei andar. E já aprendi a andar de bicicleta quando era muito criança. Por isso, acredito que vocês, e tenho a convicção que vocês não se esqueceram de jogar futebol. Por isso, vocês façam aquilo que vocês sabem fazer, que eu tenho a certeza que nós vamos conseguir algo grande nesse ano. Por isso, são mensagens que o presidente nos disse que marca mesmo. Marca nós, marcou-me a mim, marcou-me meus companheiros como jogador. E é uma presença que se faz notar? Ou basta estar presente, não precisa dizer nada para se sentir? Sim, basta não dizer nada. Basta o presidente entrar ali no Olival que já se sente. Mesmo a gente estando mais em cima lá no nosso balneário e o presidente entrar, nós já sentimos que está a chegar o nosso presidente. Que é essa energia que ele transporta nele. É difícil para si, que é também já um portista, como todos os adeptos, imaginar o clube sem Pinto da Costa? Eu não imagino isso, não imagino. Não fiz esse... Nunca fez esse Não, exercício? não imagino. Possamos gritar que foi contra tudo e contra todos. Surpreendeu a entrada tão forte do Benfica no campeonato, com um novo treinador, com um novo método, havia muitas dúvidas. Essa entrada forte também foi surpreendente para vocês? Não, acho que não. Acho que mais da entrada forte do Benfica fomos nós. Perdemos pontos onde, se calhar, essa tal falta de concentração da nossa parte, aqui ou lá faltou, e que hoje estamos atrás do Benfica 5 pontos. Se fomos aqui a falar, se tivéssemos ganho aqui, por exemplo, do próprio Benfica em casa, que jogamos praticamente, fizemos um bom jogo com -1 e perdemos esse jogo. O jogo do Rio Ave, que vamos jogar agora com o Rio Ave no próximo final de semana, foi sempre depois de uma vitória
bem conseguida da nossa parte e o Mister nos alertou que não poderia relaxar depois de uma boa vitória, depois de jogar bem. O Braga está muito próximo, há muito tempo se fala da possibilidade do Braga chegar ao título, essa possibilidade tem sido adiada em termos competitivos, mas está muito próximo do Porto, não está muito longe também do topo, está bem metido em zona Champions e é uma equipa que vocês nos últimos anos já têm tido na vossa cabeça sempre como candidato ao título, independentemente do que se é dito cá fora? Sim, até porque o Braga tem uma boa estrutura. O Braga nos últimos anos tem muitas boas condições e é um candidato a poder sim ganhar o título português. Ainda esta semana ouvia Salvador Vertonghen falar de forma decisiva daquele que será o jogo entre Benfica e Porto no campeonato, salientando aqui um fator, que é na Liga Portuguesa os confrontos diretos são quase sempre decisivos para aquilo que é a história do campeonato. E o Pep conhece outras realidades competitivas, nomeadamente em Espanha, sendo que na Liga Portuguesa esse fator dos confrontos diretos ainda tem um peso muito grande naquilo que são as decisões finais? Pode ter, mas pode não ter, porque a Liga Portuguesa, pelo aquilo que as pessoas pensam, é uma liga muito competitiva. Nós vamos jogar ao Marítimo, é super competitivo, o Marítimo está para a terceira divisão. Nós vamos jogar ao Casa Pia, por exemplo, que é uma equipa que subiu da segunda liga, é super competitivo. Nós jogamos agora mesmo para a Taça de Portugal contra o Académico de Viseu, uma equipa da segunda liga, que foi muito difícil. Então acho que hoje em dia o futebol mudou completamente. Hoje em dia não basta só a qualidade para se ganhar jogo. Acho que se tu tens qualidade e põe o trabalho também, é muito mais próximo de tu poder ganhar o jogo. E quando nós vamos jogar fora, eu sinto isso, quando nós vamos jogar fora aqui do Estado do Aragão, é extremamente difícil jogar aqui na Liga Portuguesa. Porque nós, por exemplo, eu em Espanha, por exemplo, íamos jogar fora e era um jogo que era mais aberto, era um jogo não taticamente evoluído, era praticamente 1 para 1. Eu muitas vezes tinha confronto de 1 para 1, entende? Na Liga Espanhola. Aqui não, aqui tem que ser uma equipa, equipa grande, tem que estar muito bem trabalhada para poder ganhar uma equipa do meio da tabela, abaixo da tabela da Liga Portuguesa. Já que toca nesse fator, o trabalho da equipa, explique-me qual é que tem sido, na sua opinião, a evolução, desde que está nesta segunda passagem pelo Porto, na evolução da ideia do Sérgio Conceição para quem está dentro do campo. Muitas vezes perguntamos ao Sérgio, mas eu gostava de saber a sua opinião como central, líder, capitão da equipa e alguém que conhece muito bem o jogo. O Porto tem sido quase tem tido muitas variações na sua ideia de jogo. Há muita metamorfose até dentro do próprio jogo, uma equipa quase camaleónica. E o Sérgio muitas vezes vai dizendo que nem sempre isso é valorizado, ou seja, que continua a pensar-se que é na base do grito, na base da intensidade, e há muito mais por descobrir. O que é que há mais, na sua opinião, na evolução da ideia de jogo do Porto nos últimos anos, que tem passado despercebido? Não posso dizer muita coisa. Não, sem desvendar aquilo que não pode, obviamente. Não posso dizer muita coisa. Mas eu também já tive a oportunidade de poder falar do nosso mister, assim, que só vão dar valor ao nosso mister quando ele sair de Portugal. Espero que não seja espero que seja nunca. Porque é um treinador que posso dizer aqui, com os mesmos jogadores podemos jogar de maneira 4, 5 maneiras diferentes. E é interessante porque nós trabalhamos essas 4, 5 maneiras diferentes para determinados jogos. E então, a nível, eu como jogador, apesar de 40 anos, sinto-me que aprendo cada dia com ele. Porque cada jogo é sempre uma nuance diferente do que até pela forma da outra equipa se posicionar, pelos jogadores da equipa adversária estar no campo, dependendo se é o A ou B, ele tem uma maneira de poder preparar a equipa e isso faz com que nós, jogadores, sinta taticamente uma cultura taticamente brutal. E aqui volto, quando nós vamos jogar fora com equipas que estão super fechadas, super bem trabalhadas, com linha de 5 muitas vezes. O ano passado tivemos muitos jogos com linha de 5 e que ele
encontrou várias formas de poder contrariar essa linha de cinco e que hoje nós, jogadores, não sentimos dificuldade em jogar com essa linha de 5. Ele não quis responder, ele, Sérgio Conceição, mas é o melhor treinador português da atualidade, na sua opinião? Você me põe aqui... Tem a vantagem de não ter necessidade de puxar o saco ao treinador, não é? Pode dizer o que acha. Não, eu nunca não sou desse jogador, não sou desse jogador. As pessoas sabem que eu no futebol sou bastante justo. Mas acho que sim. Acho até pela forma dele trabalhar. E não tenho problema nenhum em dizer. Os jogadores que passam pelo Mister Sérgio Conceição, a nível tático, eu acho que sai do Futebol Clube do Porto como o terceiro nível quase de treinador. Porque isso ele dá isso a gente. Por isso eu digo sem problema nenhum que atualmente para mim é o melhor treinador português. Por isso é muito difícil um treino hoje em dia, um treino no Futebol Clube do Porto. E eu já disse que no jogo parece até mais fácil. E não é fácil. O Mister conseguiu que hoje em dia um treino no Porto seja extremamente difícil. Não lhe vou pedir para fazer, não seria justo, nem eu iria fazer, eu sei, como capitão, nem o devia fazer, criar um ranking daqueles que são os seus colegas de setor, os centrais no caso. Mas vou-lhe pedir outra coisa, um desafio no fundo, que perante o nome de cada um deles nos dissesse um traço competitivo que os distingue, dentro do campo ou fora do campo, algo que os distinga enquanto profissionais, ou cada um dos seus colegas de setor. Marcano. Bem, o Marcano é muito estrategista. Muito. Olha, muito para o lado estratégico do jogo. Muito. David Carmo. É interessante o David é um excelente jogador, É normal o David veio do Braga para o Porto, é normal que as pessoas criaram muita expectativa no David. E o valor também pesou na análise exterior, não é? Eu nem vou entrar por aí, porque isso é o nosso dia a dia. Se nós jogamos, se há um clube que chega aqui, isso não tem que fazer diferença nenhuma. Acho que isso não, hoje em dia não tem. Eu acho que não tem peso nenhum, até porque eu saí do Porto quando fui para o Real Madrid e isso não fez peso nenhum. Obviamente são pessoas diferentes e não tem nada a ver, mas o David é uma pessoa super inteligente e sabe diferenciar essas coisas perfeitamente. Só que a exigência do Porto, as pessoas têm que perceber que a exigência do Porto, a exigência de um treinamento do Porto é diferente de qualquer outro clube. Eu já passei por alguns clubes, já tive em muitos balneários e é diferente. O que nós vivemos hoje aqui, somos, e eu já disse, que somos praticamente, temos praticamente terceiro nível de treinador. Então, um jogador, quando vem, é normal que tenha também que ter essa cultura, começa a perceber a nível tático, começa a perceber o que é não só uma bola a correr, entendes? Não só. E o David está nessa fase de adaptação e que tem uma certeza absoluta que vai ser um jogador extremamente importante para nós. Fábio Cardoso, que tem feito uma bela época. Superação. Superação? É um jogador que está sempre a colocar renovados limites a ele próprio? Sim. E o Mister também. O Mister fez com que o Fábio, hoje, no dia de hoje, fosse muito melhor Fábio quando ele chegou aqui no Futebol Clube do Porto. E exatamente, teve um período que nós no futebol, né, quem anda no futebol sabe, partir muita pedra. Se calhar é o que o David Carmo está fazendo nesse momento, está a partir muita pedra, para quando chegar o momento dele, que foi o momento também que o Fábio teve que passar, né? Apesar que agora as pessoas só olham para o Fábio porque pronto, está a jogar bem, mas o Fábio também sofreu muito. E porque a exigência do nosso treinador é muito alta. E nós, desde a nossa alimentação em casa, às nossas horas no Olival, é sempre a exigência. Então, é normal que alguns jogadores, quando vêm para o Futebol Clube do Porto com essa exigência do nosso mister, pense só que a exigência está só ali, nas horas do treinamento. E não é. É a exigência na hora de dormir cedo, é a exigência na hora de se alimentar bem em casa. Não quer dizer que eles não se alimentem bem nas casas, na casa deles. Mas que cada colher que ele coloca na boca, ele tem que pensar que aquela colher vai lhe fazer a diferença no treinamento do dia seguinte.
Isso é exigência, isso faz com que hoje o Fábio seja melhor e é superação, que eu coloco o Fábio superação por quê? Porque ele sofreu muito. Ele, como o David também está a sofrer, porque todos nós jogadores queremos jogar. Sim. Todos nós jogadores queremos jogar. E o Fábio passou esse período que o David está a passar nesse momento, mas que o David olha para o lado e consegue perceber que o Fábio chegou Cardoso lá, né? Também chegou lá. Tá entendendo? Que o momento ele vai chegar. E estou com... Pronto, e foi isso que... Marcelo não o vou tirar da equação também, porque o Sérgio Conceição tem muitas vezes chamado a atenção que há mais um central que também conta, nosso Marcelo. Nosso Marcelo faz-me lembrar quando eu cheguei aqui no Porto, Marcelo. É verdade, faz-me lembrar quando eu cheguei aqui no Porto, com aquela fome de ganhar, com um jogador, ele sabe aquilo que quer. O Marcelo sabe muito bem aquilo que quer. Sabe que nesse momento tem que trabalhar calado, que a sua hora, quando chegar, ele vai estar preparado para agarrar essa oportunidade. Pepe, o que pedem hoje a um central é muito diferente do que pediam quando o Pepe chegou ao Porto, por exemplo. Hoje em dia fala-se muito mais daquela questão da primeira fase de construção, daquilo que o central dá na saída do jogo da equipa, no posicionamento para isso, e eu não digo que isso não seja importante, é muito relevante, obviamente, mas muitas vezes até parece que se deixa para um segundo plano outras coisas do ponto de vista defensivo, até quando se avalia um central. O Pepe também tem esta noção que hoje avaliar um central integra outros parâmetros que no início não era assim. E quando dizem o Pepe é um central à moda antiga, para ser um elogio? Não, acho que não. Não, até porque eu fui me adaptando. Obviamente o futebol mudou, fui me adaptando nesse período, porque no meu começo era junta todo mundo na frente, bate, segunda bola, estamos mais próximos. É muito difícil nós jogarmos, e eu falo por mim, um central jogar com 4, né, na linha de 4, por exemplo, do que jogar com 3. Eu preferia, até pela minha idade, até pela minha velocidade, que já não é quando eu tinha 20 anos, eu preferia jogar muito melhor com a linha de 3. Porque a linha de 3 tem sempre ajuda, poucas vezes vai dar 1 para 1. Entendes? Na linha de 4, com os laterais muitas vezes subidos, como no caso do Porto, fica muito exposto, não é? Exatamente, nós temos 50 metros para trás, então eu tenho que ter essa ainda capacidade para poder ir buscar o meu adversário, de poder ser forte 1 para 1. Alguns companheiros meus brincam comigo que eu tenho uma maneira muito forte de poder defender, estar paralelo e poder dar aquele bote, antecipar muito o que é a ação do adversário. Como é que se trabalha a leitura do jogo, Pepe? Foi aprendendo a ler o jogo? Houve um treinador que o ajudou decisivamente neste aspecto? Houve uma liga como a espanhola que o ajudou? Quando é que melhorou este aspecto? Olha, eu apanhei uma fase que nós não estudávamos tanto as equipas adversárias, nossos adversários, por exemplo, os avançados, né? Nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje no futebol. Então, eu quando, por exemplo, olhava um jogo, por exemplo, do Real Madrid, eu ainda estava no Marítimo, eu estava no Brasil ainda, olhava um adversário de uma equipa, um avançado, eu com as minhas características, eu começava a imaginar como era que eu ia contrariar aquele adversário. E então, na minha evolução, foi sempre isso. Eu não tinha vídeos, hoje em dia nós temos vídeos individuais, porque pronto, temos essa tecnologia e os clubes praticamente todos trabalham dessa maneira, mas antigamente não havia. Então, e o Pepe já procurava? E eu via um jogo desse adversário, né? Por exemplo, eu ia jogar Porto-Milan. E eu, um final de semana antes, procurava ver o jogo do Milan na televisão e pronto, ia tirando ali os meus apontamentos. A longevidade do Pepe é sempre o grande tema. Cuidados é que se tem de ter? Eu lembro-me de o ter ouvido recentemente, quando juntou os capitães do Porto, falou com vários capitães mais jovens, dizer que se deitava todos os dias às 9h30 da noite. Olha, é difícil, é difícil. Eu vou confidenciar aqui uma coisa, que é muitos pais chegam a mim e dizem assim, Pepe, olha, meu filho vai ser jogador. E eu, quantos anos tem o seu filho? Ele há 12 anos, 13 anos. Eu digo assim, você está preparado para perder o seu filho?
E eles olham assim, tipo, assustado. Está preparado? Com 16, 17 anos, perder seu filho, porque... Perder num bom sentido, que é os finais de semana não vai ter, tá entendendo? O pai tem que estar preparado também para comunicar ao filho que esse final de semana é normal, 16, 17 anos, 18 anos, ter esses finais de semana com os amigos, eles tem que deixar de ter. E eu, quando falei com os capitães, é extremamente importante, porque a exigência, quando nós treinamos forte, o mais importante, no meu ponto de vista, é o descansar bem. E depois, pronto, nós começamos a fatiar o que vai nos ajudar. É uma boa alimentação, tá entendendo? É saber aproveitar todos os profissionais que o clube nos proporciona. O Pepe não é dado a tentações do ponto de vista alimentar, é escusado convidá-lo para uma francesinha, não é? Imagino. Não, eu como de tudo, eu como de tudo. No seu tempo, não é? Exatamente, nós temos que saber. E hoje, olha, hoje nosso mister disse exatamente isso. Por incrível que pareça, o nosso mister disse exatamente isso. Há momentos para tudo, há momentos para comer aquela comida plástico, né? Quando nós estamos de férias, há momento de poder a gente fazer esse tipo de alimentação. Até porque nós somos humanos, eu sou um ser humano que gosta também de aproveitar, mas eu tento saber sempre o time certo. Pepe, há um tema fundamental que eu diria que preocupa a nação portista, mas também, por aquilo que é o seu impacto, preocupa, ou preocupará, ou gerará curiosidade nos adversários. Tem a ver com o seu futuro, com a sua renovação de contrato ou não. O Pepe tem sido muito prudente a abordar este tema, até algo defensivo neste tema. A pergunta é muito clara, se vai renovar contrato com o Futebol Clube do Porto. Já tem alguma decisão nesse sentido tomada? Olha uma coisa, eu sou muito honesto. E quando eu tenho essa idade, que eu sei reconhecer a idade que tenho, não é preciso ninguém me falar da idade que eu tenho, eu sei das minhas capacidades, só que também eu tenho aqui um compromisso muito grande com o clube, que é a minha honestidade com o clube. E a minha honestidade com o clube era muito fácil para mim, eu com 39 anos, chegar e renovar pelo Porto 5, 6 anos. Mas eu não estava a ser correto com o clube, entende? Porque eu quero ser competitivo. E se eu sentir que sou competitivo ainda, se eu sentir que posso competir com o David Carmo, se eu sentir que posso competir com o Fábio Cardoso, com o próprio Marcelo, Marcelo, se calhar, quase 20, eu tenho mais quase 20 anos que ele, tá entendendo? O David Vinhas, por exemplo, da equipa B. Se eu puder competir com eles, se eu sentir que posso competir com eles, eu sou o primeiro a chegar ao presidente e dizer assim, presidente, eu estou apto a renovar com o Porto. Ou seja, vai aguardar pelo fim da época e fazer uma avaliação física da sua condição. Eu acho que é mais prudente eu fazer isso e ser mais honesto com o clube que eu amo do que chegar agora e renovar um contrato. Eu agradeço, porque o clube deixou-me sempre e as pessoas deixam-me sempre com essa... Aliás, Pinto Costa disse recentemente que o Pepe podia jogar mais 5 ou 6 anos. É assim, eu posso jogar, mas eu quero nesse momento focar naquilo que eu tenho que fazer, que é ganhar a Taça de Portugal, ganhar o campeonato e sonhar com a Champions, que é um título. Acho que quando nós sonhamos alto, não quer dizer que nós falta humildade da nossa parte, mas sim a ambição de poder chegar e de poder dar passos importantes na nossa carreira. E se eu sentir isso, eu não tenho, a minha ligação com o Porto vai ser para toda a vida, não preciso de um papel. Eu disse também que não precisa nem de contrato para poder jogar pelo Porto. Por isso não vejo aqui grande especulação sobre o contrato do Pepe, se é importante o Pepe renovar ou não, até porque eu vou ficar aqui no Porto, eu não vou sair daqui. No sentido em que ou vai continuar a jogar no Porto, ou não jogará em mais nenhum clube a seguir ao final desta época? Se sentir que não tem condições, não vai para mais lado nenhum? Não vou fazer isso, não vou. Eu estou no Porto e estou 100% no Porto e procuro estar aqui a 100%, porque é um clube que eu amo. Portanto, se não renovar, também será o fim do Pepe como central, como jogador?
Ou admite outras paragens com menos densidade competitiva se não se sentir a 100%? Não, isso não. Eu quero chegar no final da época, e eu tenho um contrato ainda, eu não deixei de ter contrato com o clube. Tenho um contrato, isso não é... O mais importante é eu sentir essa paixão que eu tenho pelo clube, sentir que as pessoas me querem também, e por isso quando é assim não precisa de um papel assinado, ok? Sobre este tema falou-se imenso a certa altura da abordagem do Al Nassr para o Pepe e para a Arábia Saudita. Foi concreta essa abordagem ou nunca existiu? Não há tema. Isso não há tema, até porque as pessoas sabem o carinho que eu tenho pelo Porto. Eu, quando optei de regressar a Portugal, tinha outra proposta também para ir para o estrangeiro e não. Eu optei, porque era a minha altura de poder também retribuir um pouco aquilo que o Porto fez por mim, pela minha carreira, porque eu aprendi muito aqui no Porto, e era a altura de eu poder vir para o Porto, continuar competindo e continuar dando aos novos jogadores todo aquele conhecimento que o Porto me passou no começo e que eu fui adquirindo também no estrangeiro. Pepe, estamos aqui agora no centro do campo, no fundo, no museu e com elementos históricos do Futebol Clube do Porto, um 11 histórico dos Dragões. E aqui a zona dos centrais, atrás de nós, Aloísio e Ricardo Carvalho, na baliza Vítor Bahia. Bem, que papel é que o Pepe gostava de ter no Museu do Porto? Como é que gostava de ser lembrado um dia com a passagem que teve pelo Porto, as passagens que teve pelo Porto? É difícil. Eu acho que o mais importante é o amor que eu tenho pelo clube, acho. Aquilo que eu já ganhei aqui pelo clube é sim importante, é bom sinal, é sinal que foi uma passagem vitoriosa aqui pelo Porto. Mas eu acho que o mais importante para mim é as pessoas olharem para mim e dizer assim, aquilo defendeu mesmo o Futebol Clube do Porto. Eu acho que isso para mim é o mais importante. Lembra-se quando chegou ao Porto, como é que a mística lhe foi ensinada, por nomes como Jorge Costa, por exemplo, já contou algumas vezes algumas histórias dessas. Como é que lhe explicaram a mística do Porto? Aquilo que o Pepe hoje tenta explicar aos mais jovens, como é que lhe foi ensinado? Olha, eu quando cheguei no Porto, fui assinar o meu contrato, era aqui nas Antas, e eu entrei no escritório do presidente, e o presidente abriu assim as persianas e falou assim, estás a ver ali? E eu olhei e falei assim, ali é o nosso estádio. Ali vai ser a sua casa. E nunca mais me esqueci. E quando eu entrei aqui, claro, o convívio no balneário, mesmo no treino, quando se pedia uma falta e o treinador e não dava, e vinham companheiros e assim, oh, isso aqui é o Porto, isso aqui tem que se levantar, isso aqui tem que ser andamento. Tá entendendo? Eu acho que pouco a pouco vão passando o que é a cultura do clube, o que é a responsabilidade de poder representar um clube como um Porto, e é isso que eu tento agora passar para os mais novos. O Pepe há pouco dizia-me aqui, em jeito de confidência, era uma curiosidade minha também, se em casa vê muito futebol ou pouco futebol. E diz que já não consegue sentar-se e ver um jogo pelo jogo. Está sempre a fazer uma avaliação do que está a ver. Já não é o adepto normal do futebol, não é? Não, até porque isso faz parte do nosso trabalho, né? O nosso trabalho, a máquina não para, então está sempre ali, tirar informações. E não consigo hoje sentar no sofá, relaxado e ver um jogo. E é engraçado que a minha família, minhas filhas e a minha esposa sabe e respeita isso. Respeita quando, por exemplo, eu vejo um jogo de uma equipa que eu vou defrontar na semana seguinte. Ela está a trabalhar. Está a trabalhar, é verdade. E elas fazem o máximo de silêncio possível para poder estar concentrado e de poder tirar informações da equipa adversária. É também o líder na seleção portuguesa e veste essa pele com orgulho, imagino. Fico arrepiado quando vou à seleção, porque é esse sentido de responsabilidade que eu tenho perante tanta gente, que é aquilo que eu estava a dizer. Eu sinto isso quando eu estou na seleção. Quando eu vou para um jogo, quando nós não ganhamos, eu sinto que as pessoas estão mais tristes. Percebes? Nós portugueses, os portugueses se sentem tristes quando a sua seleção perde, que vai ao trabalho, que vai fazer
as suas atividades no dia seguinte, sinto que as pessoas estão tristes. E eu sinto isso, sinto que nesse momento eu falhei com essas pessoas. E por isso mesmo, quando eu cheguei, é fácil, quando eu cheguei na seleção, foi de uma extremamente desilusão para nós jogadores, para todos, não é o Pepe, o A, o B, o C, para todos nós. Quem faz parte da seleção portuguesa sentiu essa desilusão, porque nós sentíamos que éramos capazes de poder... Era uma grande oportunidade, não é? De poder dar essa alegria ao nosso povo. Não coloca de parte poder estar no próximo europeu. Depende também da sua avaliação, não é, que vai fazer. Se eu estou no ativo, não é, eu estou sempre disponível para poder ajudar a nossa seleção. Que legado deixou o Fernando Santos? Chegou a falar com ele depois da saída? Que legado é que ele deixa para Portugal? Também sente que é à distância que vamos perceber melhor a herança que deixou o Fernando Santos? Difícil falar do Fernando Santos. Difícil falar dele porque é uma pessoa que proporcionou, né, esses 2 títulos à nossa seleção. Quando ele chegou, muita gente não apostava nele, né? E nosso presidente teve a coragem também de poder apostar nele, até porque ele vinha de um castigo da seleção grega. Mas ele deu muita estabilidade ao que era a nossa seleção, deu também a possibilidade da gente perceber que nós lutávamos pela nossa nação, que ali não era clube, não havia clubes, ali era a seleção de Portugal. E eu aprendi muito com ele. Obviamente tenho ele no meu coração, não só ele, mas toda a parte técnica dele, porque foram sempre muito frontais. Novo selecionador, Roberto Martínez, tem alguma ideia, ainda não trabalhou com ele, mas tem alguma ideia, que ideia que tem, porque já o defrontou até como jogador, que ideia que tem dele como treinador, que expectativa que lhe está a criar esta nova era? Bem, espero que ele possa chegar e possa dar continuidade àquilo que foi os últimos anos da... Ou seja, não ser uma ruptura, ser uma continuidade, não é? Eu acho que sim, eu acho que até faz parte, não é? Se fosse uma ruptura, obviamente são pessoas completamente diferentes, de modo de, se calhar, ver o futebol, um jogador muito mais jovem do que o nosso selecionador, nosso ex-selecionador. Ele teve numa seleção que teve muito tempo, a melhor seleção a nível mundial, no topo do ranking. Vem com outro ar também para a nossa seleção. Espero que ele tenha um sucesso, ou igual ou mais que teve o nosso Mr. Fernando Santos, porque isso sim que é uma continuidade, né? Se ele continua a ganhar e tenha mais sucesso, é sinal que esteja nessa continuidade. Por isso, desejo muita sorte a ele, que possa fazer aquilo que todos nós queremos, que é ganhar, e que possa fazer de nós, Portugal, uma seleção ganhadora como foi os últimos tempos. Pepe, até porque tem uma relação de amizade forte com ele. Tem visto via Sport TV, já agora, verdade, se me permite, a Liga Saudita e o Cristiano a jogar na Arábia Saudita? Tem visto alguns jogos? Sim. O que é que lhe tem parecido, aquela nova realidade? Bem, eu até lhe disse que ele estava feliz. Sentiu isso? Sentia, vendo ele nos jogos, sentia que ele estava feliz, e até lhe disse isso. Nota-se. O carinho que sente, o carinho que o Cristiano tem sentido agora nessa nova realidade também esteja a ajudar? Não sei, porque eu não estou lá, mas eu sinto que ele está feliz. Senti isso e disse pessoalmente, não pessoalmente, mas por telefone, que ele estava mais feliz. E ele confirmou? Ele disse que estava feliz. Mas pronto, mas eu acho que o mais importante é ele sentir isso, sentir feliz, a família dele sentir bem. Na pele de amigo, às vezes fica qualquer um de nós, quando ouvimos alguém irritado ou dizer alguma coisa desagradável sobre um amigo nosso, ficamos numa posição mais desconfortável. E o Pepe, imagino que tenha lidado mal com algumas críticas que às vezes se têm ouvido ao Cristiano, não é? Sim, porque eu acho que é muito barato hoje criticar. Eu acho que em vez de poder, eu acho que as pessoas dão mais valor em criticar o próximo, naquilo que faz, na profissão, do que dar valor a ele.
daquilo que ele já fez para o futebol, está entendendo? Para terminar aqui, Pepe, o que é que sobra ainda do menino que chegou com 5 euros no bolso a Portugal e cheio de sonhos? O que é que ainda sobra desse menino que queria ser jogador ao mais alto nível? Alegria de poder jogar, alegria de poder fazer aquilo que eu mais amo, que é jogar futebol. Daquilo que eu me dedico muita parte do meu tempo e a ilusão que é hoje poder entrar no estádio de futebol, ser visto por tanta gente e de poder ser reconhecido também. Tinha o sonho que os seus pais o vissem a jogar na televisão e esse já está cumprido há muito tempo. Isso é verdade, é verdade. Mas toda vez que eu entro no campo também penso nisso. E fico feliz de poder proporcionar isso à minha mãe, às minhas irmãs, ao meu pai, à minha mulher, às minhas filhas, porque isso fez com que eu fosse melhorando e abdicando de muito tempo, de poder estar com eles. Eu levo mais tempo em Portugal do que propriamente quando eu saí do Brasil, por isso sinto-me feliz de poder ter conseguido aquele objetivo que eu há tanto tempo atrás pus na minha cabeça e hoje sou um privilegiado. Pepe, muito obrigado por esta fantástica conversa, por ter estado connosco na Sport TV. Pepe, capitão internacional português, um histórico, podemos dizê-lo, obviamente, do Futebol Clube do Porto, aqui à conversa com a Sport TV e preparado para os próximos desafios.